Tem muita gente me mandando mensagem preocupado mesmo, falando sobre essa onda de medo, de angústia, de ansiedade que está rolando. Está todo mundo sentindo um peso no ar, mas isso não começou agora. A verdade é que esse medo sempre esteve presente, só que de tempos em tempos ele fica mais evidente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Como enfrentar esse medo e não deixar que ele tome conta da sua vida. O medo faz parte da experiência humana. Todas as emoções cumprem um propósito. O medo tem um propósito muito importante, que é proteger a gente. Você sabia? Quando o coração acelera, por exemplo, numa crise de ansiedade, o que ele está fazendo é bombeando mais sangue para que a gente possa lutar ou fugir, porque o nosso cérebro está enviando uma mensagem para o corpo de que ele está em perigo. E com isso, o que o corpo precisa fazer? Se preparar. Só que a ansiedade, até o próprio medo, não está cumprindo o seu propósito quando ele se torna disfuncional, ou seja, sem a função que ele tem, que é a proteção. E aí, quando essas emoções se tornam disfuncionais, elas não cumprem mais o propósito e acabam paralisando a gente. Desde sempre, o medo tem sido uma ferramenta de sobrevivência. O medo barra ansiedade, né, que a gente está falando. Mas hoje, ele não se resume mais em fugir de um perigo real, como nossos ancestrais faziam lá na caverna. Todos nós temos uma ancestralidade ansiosa. Quem não era ansioso morreu lá atrás. Foi comido pelo leão, pelo amiguinho da tribo do lado. Só que nós temos os leões modernos. Então, o medo, a ansiedade, vem da onde? Vem da pressão social, vem das comparações, vem até mesmo da incerteza sobre o futuro. E com tantas informações chegando o tempo todo, muitas vezes parece que a gente está mesmo sempre em alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Até porque o nosso cérebro não dá conta de tanto estímulo. Ele tem que estar o tempo todo ali, atento para nova notícia, né? Enfim, é muita informação o tempo todo que a gente recebe hoje. E o cérebro, ele cansa. Como a gente faz então? A gente pausa, a gente força uma pausa. Um bom respiro quando você sente que você está atordoado. Levantar da sua mesa de trabalho, ir até a copa, pegar uma água gelada. A água gelada é sensacional, gente, porque ela ativa o nervo vago, que é um nervo que passa aqui, ligando o nosso sistema nervoso central ao resto do corpo. E ela dá um reset mesmo. Então, existem muitas dicas e para quem me acompanha sabe que eu estou o tempo todo dividindo essas dicas com vocês, porque eu quero mesmo que vocês tenham autonomia para viver uma vida plena. Quando fica grande demais, quando a gente tem muito estímulo, a tendência é, até para nos proteger, que a gente se isole, que a gente se resguarde, fique um pouquinho quietinho e somado aos medos e às ansiedades, aí mesmo é que a gente quer ficar super protegido. Como se eu não fizesse nada, nada vai me acontecer. Só que isso é um pensamento da fantasia, do universo da criança que mora em nós. Porque nós sabemos que o destino se cumpre. Pessoas morrem engasgadas em casa. Muitas pessoas morrem engasgadas em casa, gente. Não é pouca gente. Então, não viver não é uma solução, não é um caminho, nem mesmo um caminho possível, porque uma hora ou outra a vida vai te cobrar uma presença. Você sabe aquele momento em que você está sozinho e a sua mente começa a criar histórias assustadoras? Pois pensamentos catastróficos fazem parte do comportamento de um ansioso. Vem a pior opção possível. Então, se está chovendo, já vem um alagamento assim, onde você não vai conseguir nem sequer abrir a porta de casa. Se
tá um trânsito no túnel, você já pensa que aquilo nunca mais vai acabar. O cérebro é uma máquina muito obediente. Então, se a gente começa a ter um pensamento de que estamos em perigo, ele vai responder a isso e ele vai te proteger sempre. Uma coisa muito importante, um mantra para vocês aqui, o corpo é a nossa maior rede de apoio. Ele nos sustenta, ele quer que a gente sobreviva, até porque se a gente morrer, ele vai deixar de existir. Então existe toda uma inteligência no estar vivo. Se a gente não entende isso, quando o corpo começa a dar sinais, a gente acha que ele está contra a gente. Por exemplo, um sinal de burnout é um sinal de proteção. Para quê? Para que você pare mesmo. Como você não está conseguindo parar por livre e espontânea vontade, ele vem com uma pressão, ele te obriga a parar. Às vezes até mesmo uma doença cumpre esse propósito. É importante que a gente esteja muito atento aos sinais do corpo. O que ele está falando para a gente? Até porque se a gente pensar numa medicina oriental, que é, aliás, uma medicina muito mais completa que a nossa, do ocidental, inclusive a psicologia oriental é muito mais completa e complexa do que a psicologia ocidental, leva-se em conta nessa medicina oriental e nessa psicologia oriental algo que vai muito além do corpo. Leva-se em conta a instância do espírito. Só que isso está mudando, gente. A gente já está começando a ter espaço para o sagrado dentro da ciência. Inclusive, recentemente, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, começou a dar espaço para a espiritualidade, ou seja, ele está começando a ensinar aos médicos a não só, claro, obviamente, respeitar a espiritualidade de seu paciente, como também compreender a instância dessa espiritualidade no impacto da saúde. E isso, gente, foi um grande avanço. Então, você sabe aquele momento onde você está sozinho e a sua mente começa a criar histórias assustadoras, catastróficas. Inclusive, criar catástrofes é um comportamento muito comum do ansioso. Os ansiosos que estão me escutando aqui sabem bem do que eu estou falando. Nesses momentos, parece que tudo vai dar errado, que você não vai conseguir sair ileso, às vezes nem mesmo vivo da situação onde você está. O problema é que quando você não externaliza esses pensamentos, quando você não esvazia, eles crescem e te dominam. Por isso, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer. Ok, eu estou com medo, mas ele vai passar. Tudo passa. E nesse momento, quando a gente está com as emoções muito ali, à flor da pele, quem está mais ativo em nós é a nossa criança. A importância da gente ter sanidade, ou seja, um espaço entre o que a vida traz para a gente e a nossa resposta a isso, né, a esse desafio que a vida está trazendo, esse espaço eu chamo de sanidade. Então, é importante que a gente consiga ter sanidade. Então, se distanciar da questão, para a gente poder olhar como se a gente estivesse vendo uma tela de filme mesmo. E aí, mais distantes, dá tempo do nosso adulto assumir. E aí o adulto vem e cria um contorno para aquela situação catastrófica e traz situações mais reais, do tipo, tem uma tempestade lá fora, mas eu estou protegido em casa. Do tipo, eu tenho muitas contas para pagar, mas agora, nesse momento que eu estou deitado na minha cama e preciso dormir, nada vai mudar se eu ficar pensando nisso. E só vai gerar uma onda de mais e mais e mais preocupação. Então, você percebe que o adulto vem e dá um limite. Isso é muito importante que aconteça, até porque a criança em nós precisa desse limite. A criança em nós funciona como uma criança. Se você tem um filho ou uma filha, fica mais fácil de fazer essa representação. Pensa no seu filho quando ele tinha, sei lá, 5 anos. Ele tinha limite para comer chocolate?
Ele tinha limite para brincar? Ele sabia quando era a hora de comer, de tomar banho, de dormir? Claro que não. Então a nossa criança funciona da mesma forma. Ela precisa que o adulto em nós venha e tome conta da situação. Diga: agora é hora de dormir. Vamos deixar esses pensamentos para amanhã, porque hoje não vai fazer a menor diferença você pensar sobre isso. Percebe? Quando a gente tem sanidade, tem tempo para essa pausa. E como é que a gente força essa pausa no dia a dia? Porque, claro, né, na teoria é muito fácil, mas na prática é aí que o bicho pega. Forçamos a pausa através de ferramentas. Ferramentas que a gente precisa estudar antes de estar no momento da crise. No momento que a gente está lá, né, super ansioso, no dia a dia ali, bem intrigado, a gente não vai conseguir pensar nas ferramentas. Então a gente precisa aprendê-las no momento de sanidade. Algumas ferramentas boas, eu trago muitas ferramentas aqui para quem me acompanha, sabe? Mas a respiração é uma ferramenta gratuita, fácil e você pode fazer em qualquer lugar. Respirar. Agora não adianta, gente, a respiração aqui, a respiração ofegante. Essa não, essa gera mais ansiedade. Vamos fazer a respiração aqui, ó, abdominal. No início é até importante que você coloque a sua mão e sinta seu abdômen subindo e descendo. Essa é a respiração que solta o diafragma. E aí você vai contando, existem tempos de respiração. Uma que eu gosto muito é do quadrado, que é até fácil de lembrar. Inspira 4, guarda 4 e solta 4. Faz uns 3 ciclos desse. Dessa forma, você consegue acelerar a ativação do seu sistema parasimpático, que é o sistema que vem acudir o sistema simpático, que ativa quando a gente está no raio da ansiedade, né? no acelero. Então, a gente precisa ter ferramentas para acordar o sistema parasimpático em nós. Esse sistema parasimpático é quem nos salva também das crises de ansiedade. Então, um mantra importante para você é: ninguém morre de crise de ansiedade. Ninguém nunca morreu na história, ninguém nunca irá morrer de crise de ansiedade. Por quê? É muito simples. Porque o nosso corpo é o nosso melhor amigo. Então, todos os sintomas que estão rolando ali numa crise de ansiedade são para te proteger, não para te matar. Entende? Então, parece que a gente vai morrer, coração acelera, você fica com falta de ar, pode ficar tonto, tem um pouco de tremor, às vezes até dormência, dor de barriga, enxaqueca, trinca os dentes. Isso tudo é sintoma do corpo para que você esteja preparado para lutar ou fugir. Se você ficou interessado nesse assunto, me acompanhe aqui que depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, explicando a dinâmica, a biodinâmica do corpo numa crise de ansiedade. Mas agora, voltando ali para o assunto da solidão. Então, nesses momentos onde o nosso cérebro criou histórias catastróficas, assustadoras, parece que tudo vai dar errado mesmo, que você não vai conseguir sair dessa situação, escapar ileso, nem pensar. Aí, o problema é que quando você não externaliza esses pensamentos, quando você não esvazia, eles crescem e te dominam. Por isso, a primeira coisa a fazer é reconhecer. Ok, eu tô com medo. O medo é um sentimento humano. Todo mundo que está vivo pode sentir medo. Isso não significa que eu estou em perigo. Deixa eu ter esse momento de sanidade, me afastar para ver a situação. Deixa eu perceber se eu estou de fato em perigo e na grande maioria das vezes a gente não está. E aí vem um pensamento que é: tudo passa. Esse medo vai passar também. Deixa eu contar para o meu corpo que eu não estou em perigo. Deixa eu ativar o meu sistema parasimpático. Vamos respirar. A Maria me ensinou a respiração 4x4. Bota a barriga aqui. Você pode, inclusive, conversar com partes do seu corpo. Então, o coração acelerado,
Você bota a mão e fala mentalmente. Ninguém precisa te achar, né, a doida do shopping, né, o louco do escritório, nada disso. Conversa e fala. Tá tudo bem, a gente não está em perigo. Pode desacelerar. Percebe? Os nossos neurônios, que estão espalhados por todo o nosso corpo, têm uma escuta. Então, conversa com o seu corpo. Aprende isso desde já. Conversa com ele. Ele é o seu melhor amigo. E a nossa rede de apoio é muito complexa. O corpo é parte da rede de apoio, mas muitas vezes a rede de apoio é alguém importante na nossa vida. Por exemplo, um professor, né, um amigo, um mestre, uma avó, uma tia, não necessariamente pai, mãe, irmãos. Às vezes sim, mas às vezes não. A gente sabe que as relações familiares são complexas também e têm os seus desafios. Então, você não é obrigado a ter na sua mãe a sua rede de apoio. Se você tem, ótimo, que sorte a sua. Mas se você não tem, procure um guia, um psicólogo, alguém, principalmente alguém que tenha uma escuta amorosa, que vá conseguir respeitar as tuas emoções, respeitar as tuas limitações que todos temos, com amor, com compaixão. Deveria ser assim, né? A gente deveria agir dessa forma com nós mesmos. Se nós fôssemos melhores amigos de nós mesmos, se a gente fosse amigo de nós mesmos, como somos de outros amigos, a vida seria muito mais fácil. Mas a verdade é que a gente tem um chicote muito afiado e a gente está o tempo todo se cobrando e entregando muito pouco. Quem é aqui que está me escutando se identifica com esse comportamento? Isso é muito comum, gente. É comum mesmo. Eu mesma, às vezes, se não estiver praticando ali, né, a atenção, não estiver consciente, eu me pego nessa armadilha também, porque eu sou super perfeccionista. Mas aí vem a minha expertise, a minha experiência. Vamos respirar. Vamos pausar esse pensamento. Vamos impedir que esse comportamento da cobrança extrema se perpetue. Vamos dar uma sanidade para esse momento, um equilíbrio. É claro que, assim como a ansiedade, o profissional que te disser, olha, você não vai ter nenhuma ansiedade, esse profissional você tem que sair correndo e fugir, porque ele vai ou te medicar e te deixar extremamente dopado, anestesiado para a vida, e aí você vai estar anestesiado não só para a ansiedade, mas também para a felicidade, para o tesão, para várias outras emoções, ou ele vai te dar um tiro no peito. Então, de qualquer forma, você foge dele, porque não existe vida sem ansiedade. A ansiedade, inclusive, o cortisol matinal, é o que faz a gente levantar da cama, o que faz a gente ter um projeto, o que faz a gente se preparar para uma palestra, para não fazer feio. Então, são emoções que fazem parte do nosso comportamento quando estão na dosagem certa. Quando estão já de forma disfuncional, ou seja, não estão cumprindo a sua função, estão paralisando, estão adoecendo, estão causando sofrimento, isolamento, aí você deve buscar alguém, uma ajuda, para tornar essa ansiedade disfuncional infuncional. Mas jamais, eu não posso, desculpa se eu estou aqui, enfim, causando alguma frustração em vocês, mas eu não consigo e ninguém consegue fazer com que você não tenha nenhuma ansiedade. Aliás, você nem deveria querer isso, porque a ansiedade, ela é, de fato, algo protetivo, necessário para a gente poder viver. Todas as emoções são. Se você pensar a raiva, é uma forma de você expressar o seu limite. Até aqui você vai, a partir daqui não. Eu não permito. O medo, como eu falei, tem a função protetiva. A tristeza faz com que a gente busque ajuda. Nós somos seres sociais, nós aprendemos na troca.
Então, quando a gente se isola, a gente não só está deixando de aprender, desenvolver, evoluir na troca, como a gente também está deixando de permitir que o outro aprenda e evolua na troca comigo. Então, se isolar não é um caminho, gente. Não é um caminho, de fato, nada saudável. Mentalmente, psiquicamente, não é o caminho que você deve seguir. Mesmo que às vezes seja difícil sair de casa, mesmo que às vezes seja um dia que fala, hoje tá ruim. É claro que um dia a gente se respeita, bota um pijama, vê uma série, né? Enfim, vamos também respeitar o tempo, mas isso não pode, esse um dia não pode virar 2, 3, 4, 5, 6 e a gente faltar trabalho, faltar compromisso, ficar o tempo todo cancelando o rolê com os amigos. Isso não vai dar, porque isso já é uma fuga e não um resguardo, não de um lugar de respeito, já é um lugar de fuga. E aí não é legal. Viver fugindo não é uma vida, gente. Viver fugindo é uma situação imaginária, forçada, que em algum momento você vai precisar transformar. Então, uma dica para vocês que me ajuda quando eu estou passando por um dia mais desafiador é mudar o foco. Isso não significa fugir do problema, significa só não alimentar, por exemplo, um medo. Então, em vez de alimentar o medo, eu busco algo que me traga presença, que me edifique, que me eleve. Eu ouço uma música, eu saio para caminhar, eu ligo para uma amiga, converso com alguém. Isso não significa ignorar o que está acontecendo, mas sim equilibrar a minha atenção, a minha presença. Porque se você só alimenta o medo, se você só foca no medo, ele vai crescer. Mas se você coloca o teu foco, a sua energia em outras coisas, em coisas boas, em coisas que elevam, a sua percepção muda também. E toda vez que a gente consegue olhar para algo de um ponto de vista diferente, um milagre acontece. Os milagres, gente, são simples, eles são diários. Todo dia pode acontecer um milagre na sua vida. Todo dia acontece um na minha. Por quê? Por que isso é possível? Porque é de fato algo simples. Toda vez que eu olho para alguma coisa e penso, meu Deus, eu estava errado. Meu ponto de vista não estava correto. Vou mudar ele. Eu, inclusive, isso é uma dica que eu dou para vocês, eu tenho no meu Instagram, por exemplo, eu sigo pessoas que são opostas aos meus pensamentos, políticos, por exemplo, que eu não curto. Mas por quê? Primeiro, porque eu quero enganar um algoritmo, claro, porque senão ele vai me entregar mais do que eu acredito e eu vou ficar cada vez mais fechada na minha mesma opinião, achando que só eu estou correta. Mas eu também faço isso porque eu gosto de ver, de estar em contato com outros pontos de vista. Nunca é tarde para a gente mudar de opinião. Só os burros, né, não mudam de opinião, gente. As pessoas inteligentes mudam de opinião o tempo todo. Inclusive, elas já não falam com tanta propriedade das coisas. Elas não falam, é assim. Elas falam, pode ser assim. Assim é a minha forma de ver. Mas se você tiver outra forma de ver, divide comigo. Eu estou aberto. Isso, inclusive, se chama a postura da criança no budismo. É praticar a postura da curiosidade perante a vida. Deixa eu ver o que a vida vai me trazer. É uma postura muito linda, imensa, inclusive. Se a gente pratica isso na vida, a vida se torna infinita. Porque a vida é infinita. São muitas mortes e vidas numa mesma vida. Você nem precisa acreditar em outras encarnações. Basta pensar, por exemplo, nas estações do ano. É uma estação que vem e vai. Aí vem uma outra e vai. E uma outra e vai. E depois da última, a primeira volta. A vida é cíclica. É assim com tudo. O medo,
ele faz parte da vida, mas ele não pode ser a vida toda. Ele não pode tomar conta da vida, ele não pode se tornar maior do que você. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, você não está sozinho. Primeiro, você não é o único na Terra a sentir medo ou ter que experimentar uma situação difícil. Inclusive, a gente fica nessa cilada, né? nessa armadilha de comparar a nossa vida real com a vida editada de um tanto de gente que fica ali postando só alegrias na rede social. Eu garanto para você que se você conhecesse essa pessoa no dia a dia, você se daria conta de que não é só as maravilhas que acontecem na vida dela. Tem filho que chora, tem marido que briga, né? Tem que fazer compra de supermercado, enfim, são muitas situações da rotina que a gente não compartilha ali. Então, não caia nessa armadilha nunca mais. Não compare a sua vida real com uma vida editada. Não compare o seu casamento real com um casamento editado de uma influencer qualquer. Não compare a sua relação, a sua maternidade, acordar filho de manhã, dar bronca. Não compara isso com a maternidade de uma foto estática de algum famoso ao lado da sua filha sorrindo. Até porque, para estar ali sorrindo, teve muito trabalho por trás, percebe? A vida real é o que acontece nos bastidores. É assim. A gente mostra uma parte muito pequena e editada da vida. O medo, ele faz parte da vida, mas ele não pode ser maior do que você. Então, busca apoio, cuida da sua mente e principalmente não se cobre tanto. Cuidado com aquele chicote afiado, e eu digo isso porque eu tenho um chicote muito afiado. Eu tive uma criação, minha família paterna é alemã, então eu tive uma criação extremamente rígida nesse lugar da perfeição. O meu pai, por exemplo, ele me dava presentes quando eu tirava 10, mas 9,9 não era o suficiente. Depois, né, já mais velha, mãe, é que eu fui entender que a gente deve e pode exigir, por exemplo, para quem tem 2 filhos, o mesmo empenho dos 2 filhos. Mas a gente não deve exigir o mesmo desempenho, porque o desempenho é de um universo pessoal, individual. Cada um entrega o melhor que pode entregar. É claro que se a gente tem 2 filhos, não vai ser a mesma coisa. Os 2 filhos não vão entregar a mesma coisa porque eles são universos distintos. Então, não se cobre tanto. O que você sente é válido, mas não precisa definir quem você é. Eu vejo muitos pacientes falando, eu sou ansioso, eu sou medroso. Não, você está ansioso naquele momento pelaquela situação. Você está medroso perante aquela situação. Você não é. Não se identifique com algo, com um adjetivo. Você é muito além, porque você é todos os adjetivos ao mesmo tempo, muito provavelmente. É claro que você pode ser, né, mais corajoso do que medroso, mas existem situações onde você vai ser medroso, por exemplo. Nós somos muito complexos e a gente tem essa mania de querer simplificar. Não é possível simplificar a complexidade do ser. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho a leveza. Vamos juntos criar uma rede de apoio e mostrar que é possível superar esses desafios. Eu estou aqui, conte comigo de verdade. A sua vida me importa. O meu trabalho está no lugar do propósito. Todos os dias eu acordo e eu rezo. Eu peço a Deus para ser instrumento de Deus aqui na Terra, de poder levar luz, amor,
quem sabe até uma cura. Sendo instrumento, eu não tenho a honra de ter feito nada disso. Algo maior faz em mim. E se você chegou aqui hoje, provavelmente algo maior te trouxe aqui também. Então, eu fico muito honrada de ter sido convidada para entrar na sua casa. Não só a sua casa física, mas a sua morada, o seu corpo, o seu templo sagrado. A gente deve se preocupar com quem a gente convida para esse templo sagrado, para esse templo sagrado. Não é toda música que deve entrar, não é todo livro, todo filme, não é toda troca, nem toda comida, nem todo alimento. Comece a filtrar quem você convida e você vai ver que a sua vida vai se elevar. Eu agradeço do fundo da minha alma esse convite. Eu honro esse convite. Eu espero que as minhas palavras tenham tocado você num lugar muito profundo. Quem sabe até elas tenham te acordado para uma vida mais plena, mais atenta, com mais presença. O maior desafio do psicólogo é tirar o seu paciente do lugar de vítima. Quando a gente consegue perceber o nosso papel diante das situações que nos acontecem, a gente também percebe que temos muito mais força para mudar. Porque a mudança não está lá fora, a mudança está aqui dentro. A mudança está na forma como eu interpreto a situação que está diante de mim. E eu desejo a vocês uma vida plena. Eu desejo um dia iluminado e abençoado, que muitos milagres possam acontecer na sua vida hoje. Que você possa mudar muitas vezes de opinião, que você possa ser seu melhor amigo, que você possa se abraçar, se cuidar, se amar, da mesma forma como você abraça e cuida um filho, de um sobrinho, de alguém. Que você possa encontrar o seu lugar da verdade e receber todas as emoções dentro da sua complexidade. Que você possa dizer para as suas emoções que elas são bem-vindas na sua vida e que cada uma possa cumprir o seu propósito e depois se transformar. Que a sua vida possa ser feita de movimentos, muitas transformações, muitas vidas numa vida só. Muito obrigada. E lembre-se, se você gostou, curtiu esse vídeo te tocou em algum lugar mais profundo, lembre-se de compartilhar esse vídeo. Divide com as pessoas que você ama, pessoas que você acha que podem se elevar diante dessa troca que a gente teve aqui hoje. E essa troca só foi possível porque você estava presente. Sem você, nada disso tinha acontecido. Então eu te agradeço e te honro. E se inscreve aqui no canal e não se esquece de ativar o sininho. Eu sei que isso todo mundo fala, é uma chatice, mas faz toda a diferença para mim aqui. Muito obrigada.